Obrigado, Janaína. Os irmãos podem se assentar, por favor. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez, sejam bem-vindos. Pastor João, seja bem-vindo mais uma vez, é uma alegria tê-lo, juntamente com a família querida. Irmã Nádia, Cacá, obrigado por estar junto conosco mais uma vez. Outros irmãos que estão conosco, quem sabe alguns pela primeira vez, sejam bem-vindos. É uma alegria nós podermos conhecê-lo, mas melhor do que conhecê-lo, estarmos adorando o nosso Deus juntos, não é mesmo? Afinal de contas, eu não quero frustrar você não é a pessoa mais importante aqui. Eu sei que você não vai ficar chateado com isso, porque a pessoa mais importante aqui é o próprio Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para glorificá-lo, nós estamos aqui para exaltá-lo, mas nós ficamos muito alegres com a sua presença entre nós. Quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24. E o título da mensagem é A Nova Condição em Cristo, Limpando a Casa. Nova condição em Cristo, como se tivesse um então aí, ou como se tivesse aquele sinalzinho de implica, né? Implica em limpar a casa. Então, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 24. O texto diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. A nova condição em Cristo tem que redundar, invariável isso, em limpeza de casa. Bem, nós estamos aí trabalhando esse ano, o grande tema, tomando posição, só para que a gente possa resgatar aí alguns pontos importantes, para a gente manter links, não é? Porque as mensagens, elas têm um grau de interligação, tá? Então, no ano, estamos trabalhando o tema geral, tomando posição, como crentes em Cristo, como igreja de Jesus, tomar posição, sem ficar em cima do muro. E uma das maneiras de tomar posição é pensar biblicamente. Desde o início do ano, nós vimos algumas ênfases, uma delas foi o propósito de Deus, né? Nós precisamos tomar posição, saindo dos nossos próprios propósitos e fixando as nossas atenções nos propósitos de Deus. Somos a igreja de Deus, somos os filhos de Deus. Agora nós estamos olhando a questão de tomar propósito, de tomando posição, aliás, pensando biblicamente. E caminhando dessa maneira assim, bastante lógica, na construção desse nosso pensamento bíblico. E nós vimos que a maneira de pensar bem logicamente
é pensar biblicamente. E pensar biblicamente significa olhar a revelação de Deus. Deus é quem nos dá o caminho das pedras. Amém? Não é mesmo? Não é verdade? É Deus quem nos diz qual é o caminho correto. Só para a gente não esquecer, a condição humana é a condição natural, não é a condição que estamos agora em Cristo. A condição natural é a de estar sob a ira de Deus. Então, o ser humano, de maneira geral, o homem natural, está debaixo da ira de Deus. Lembram? Irremediavelmente perdidos, espiritualmente mortos, cegados pelo Deus desses séculos, incapacitados de agradar e de viver uma vida frutífera. Essa é a condição do ser humano. Essa condição humana ruim, péssima, afastado de Deus, de irremediavelmente perdido, aí mortos, cegados pelo Deus desse século, foi mudado na cruz, pelo grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E pela justiça de Deus, porque a ira de Deus precisaria e precisava ser satisfeita, porque Deus não se coaduna com o pecado, Deus não passa a mão no pecado, pecou tem que pagar, não tem jeito, não tem jeitinho brasileiro para Deus. A justiça de Deus diz, pecou tem que assumir o ônus do pecado. Só que nós, o ser humano, não tinha condições, não teríamos condições de pagar o ônus desse pecado. Por isso, Jesus fez-se a nossa justiça ali na cruz. Então, já que nós não poderíamos pagar, não tínhamos condições de pagar e não temos condições de pagar, o próprio Deus fez-se homem, apresentou-se na cruz para levar ali as nossas dívidas, para levar ali os nossos pecados. Então, a ira de Deus que estava sobre o homem, ficou colocado sobre a cruz, e Jesus assumiu, justiçou todos os nossos pecados ali na cruz, e isso fez com que a nossa situação mudasse, já não irremediavelmente perdidos, porque Jesus nos salvou, não espiritualmente mortos, porque Jesus nos deu vida, não cegados pelo Deus desse século, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós conseguimos olhar pelos olhos do Espírito, e agora, um pouco mais, e gradativamente, a cada dia, mais capacitados para agradar a Deus, e para viver uma vida frutífera diante de Deus. Estão percebendo a lógica disso? O fato de sermos justiçados ali na cruz e recebermos o amor de Deus, nos fez seres perdoados, nova criatura, participantes da natureza divina, semelhantes a Cristo, ou pelo menos na direção de, e abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. São os bônus da bênção, são os bônus da justiça de Deus na cruz, são os bônus do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. A partir daí, nós temos condições de retribuir, vamos dizer assim, fazer a nossa parte, diante de tanta bênção que recebemos. Qual é a ênfase principal agora da nossa vida? Agradar a nós mesmos? Não. Agora nós temos a quem agradar, nós temos a Deus a quem devemos agradar, diante de tudo que Ele conquistou para nós na cruz. Por isso é que nós vimos que, diante de tantos privilégios, domingo passado, nessa nova condição que estamos agora, mudarmos os nossos propósitos. O propósito agora de agradar a Deus. E uma das formas
de agradar a Deus, agora a gente vai entrar em algumas coisas um pouquinho mais práticas. Uma das formas de estar agradando a Deus, não é só estar na casa de Deus todos os domingos de manhã, à noite, participar dos grupos de oração somente, participar de grupos de louvor, participar da diaconia, enfim, não é só, é um todo. Aí é que entra o tema de hoje, essa nova condição em Cristo, nos leva a cuidar da limpeza da nossa casa. Então nós vamos falar aqui em santidade, como os irmãos já puderam perceber pelo texto. O capítulo 4 de Efésios, ele apresenta 3 dimensões, nós vamos falar da terceira. Por eu entender, eu poderia ter escolhido a primeira, porque uma delas, que é a primeira, fala que uma das dimensões é a dimensão de relacionamento, até o versículo 16, até o versículo 10, a partir do versículo 11, a dimensão de serviço, e a partir do versículo 17, a dimensão da santidade. Então, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 4 de Efésios, ele fala dessas 3 dimensões de vida cristã, dimensão de relacionamento, dimensão de serviço e dimensão de santidade. Mas eu quero enfatizar esse terceiro elemento, essa terceira dimensão de santidade, por uma questão lógica também, já que a gente está trabalhando muito na lógica, nos ajudando a perceber o texto, a revelação de Deus, não perceber a revelação de Deus da perspectiva lógica, não, mas usando também a lógica que Deus Senhor nos deu como seres inteligentes. Sem santidade, nós teremos dificuldades de aplicarmos a dimensão de relacionamentos, sim ou não? Sem santidade, nós teremos dificuldade de nos aplicar à dimensão de serviço, porque senão isso seria hipocrisia. Olha, serviço, e compromisso com a santidade, nada, então isso é hipocrisia. Por isso é que eu quero conversar um pouquinho com os irmãos agora sobre essa terceira dimensão que o apóstolo Paulo fala nesse capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 17 até o versículo 24, na verdade ele continua, depois do capítulo 5 ainda, falar sobre santidade, mas especificamente desses versículos aí, do versículo 17 ao versículo 24. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gente, então nessa nova condição que temos em Cristo, nós temos um caminho a seguir, e Deus está mostrando isso de maneira muito clara, e a minha oração é que nós possamos levar avante isso, porque isso vai depender de você, Leila, vai depender de você, Riba, vai depender de você, Delma, vai depender de você, Manuel, vai depender de cada um de nós. Nós somos uma nova criatura, temos a nova condição em Cristo, então nós precisamos crescer. Não dá para a gente pensar numa criança, numa pessoa de 60 anos que nunca cresceu. Uma criança, ela nasce e vai crescendo em estatura, vai crescendo em conhecimento, vai crescendo em sabedoria, vai crescendo em discernimento. E como salvos em Cristo, nós também precisamos ir limpando a casa, em santidade de vida, como diz o texto. Afinal de contas, a palavra de Deus é no sentido de que nós não vivamos mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do coração.
Isso é imperativo. Precisamos disso. Sob pena de estarmos perdendo tempo. Percebe? Muito bem. O que esse texto diz, e eu quero desenvolver rapidamente, 3 atitudes aqui, que nós, como nova condição, nova criatura, nova condição em Cristo, devemos ter. No versículo 22, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Algumas versões diz despojar-se do velho homem. A ideia aqui é de nós termos 1 litro, imagine 1 litro de vidro, ok? Branquinho com água suja. A ideia aqui é pegar água suja e jogar tudo fora. Tudo que tem de sujeira dentro desse litro branquinho, que você consegue ver a sujeira, né? É assim que Deus vê as nossas sujeiras, né? Deus vê as nossas próprias sujeiras. Então, quando a gente pega 1 litro com água suja, você vê claramente a sujeira que tem ali dentro. Então, ele diz, despindo-se do velho homem, jogando essa água suja fora, despojando-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, ou seja, aquela sujeira toda que existe, naturalmente, ninguém está livre disso, gente, ninguém está livre disso, todos nós somos uma verdadeira esponja de coisa suja, independente de sermos salvos ou não. Natureza humana, percebe? Natureza humana, você limpa quando limpa, daqui a pouco suja tudo de novo. Então, o que Paulo fala é, despojem-se desse velho homem. Despojem-se desse procedimento anterior. Aí você vai dizer assim, pastor, tá, mas precisamos ser mais claro aí, não é? Despojar-se do quê? Tem tanta coisa, afinal de contas tem tanta coisa e é verdade. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar. Nós já falamos no passado algumas coisas assim, não é? Quando nós estamos fazendo esse trabalho de jogar sujeira fora, a gente precisa saber que é sujo. Então a gente precisa identificar o que precisa ser jogado fora. O que a gente precisa ser jogado, o que a gente precisa jogar fora? É uma boa pergunta, não é? Pastor, o que a gente precisa jogar fora? Quando nós olhamos um texto de Marcos, ou se não, pegando Mateus primeiro, capítulo 7, porque tem um texto também de Marcos, a partir do capítulo 7, quando o texto de Mateus diz assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, que é um dos textos que a gente vai usar daqui a pouquinho na ceia, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, de que nós deveríamos estar examinando-nos a nós mesmos. Com que objetivo? Com o objetivo de estarmos identificando aquilo que nós precisamos jogar fora. Se você for, e aliás eu sugiro que você faça isso, ir ali em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 20, naquela conversa de Jesus com os fariseus, abra sua Bíblia aí, capítulo 7 de Marcos, quando Jesus diz, olha, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então nós temos aí algumas dicas acerca do que nós precisamos identificar. Então, identificar, se nós queremos mesmo, Senhor, eu quero jogar fora, eu quero limpar esse vidro, mas para limpar esse vidro, não adianta você colocar água limpa lá dentro, antes de jogar fora o que está sujo.
Tem que jogar sujo, tem que jogar fora aquilo que está sujo, mas jogar o quê? A palavra de Deus nos dá uma boa dica. Aliás, Gálatas, no capítulo 5, também nos dá essa dica, a partir do versículo 18, 19, que fala da natureza humana. Ok, identificamos. Isso é sujo? É sujo. Entra o processo agora de arrepender-se daquilo. Nossa, como eu fui deixar o meu litro tão sujo assim? Deus está olhando toda essa sujeira e aquilo nos dá um mal-estar tal que nós entramos aí num processo de tristeza por conta do pecado. O arrependimento vem daí. Essa tristeza é um sinal de arrependimento. Tristeza do pecado é um sinal de arrependimento. A tristeza pelo pecado é um sinal de arrependimento que é um início de um pedido de perdão, que é um início de confissão, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. 1 João 8. Percebe isso? Então, despirmos-nos do velho homem, identificando, arrependendo-nos, confessando e abandonando. Porque pode acontecer de eu me sentir mal, limpo o vidro hoje, amanhã, sujeira dentro. Me arrependo, limpo, jogo fora, no dia seguinte, sujeira para dentro, não adianta. Então, esse abandonar é imprescindível para a gente manter pelo menos manter isento de nova sujeira. Aquele texto de Romanos, Paulo em Romano capítulo 6, portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento da injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Gente, isso é agradar a Deus. Não tem sentido a gente querermos viver para agradar a Deus se nós não trabalharmos isto. Então, despirmos-nos do velho homem, identificando, arrependendo, confessando e abandonando. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é renovando, ele fala, versículo 23, a serem, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se ou despojar-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Eu quero ir para o terceiro aqui agora. Por quê? O que eu tenho que fazer? Jogar as coisas fora, a sujeira fora, e estar me revestindo de um novo homem. O que significa? Colocando água limpa aí dentro, ok? Tirei a água suja, limpei, me arrependi, confessei, identifiquei, eu estou falando ao contrário aqui, tá bom? Coloquei água limpa, ou seja, eu estou me revestindo de um novo homem. Sou o quê? Estou bem, estou agradando a Deus, estou melhorando, porque eu estou me revestindo no novo homem. Aí vem aquela pergunta, tá bom, eu entendi a figura, não é? Colocar água dentro, mas o que significa colocar água dentro? Em termos práticos, algumas dicas. Adquirindo novos hábitos. Faz sentido? Adquirindo novos hábitos. Nós somos cheios de estarmos fazendo as coisas habitualmente sujas, pensando habitualmente de maneira inadequada.
Mas precisamos adquirir hábitos novos. É difícil tirar um pensamento da cabeça, mas é mais fácil nós colocarmos um outro pensamento novo na cabeça, bom. Adquirindo hábitos novos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, e também em Tito, ele diz: fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Depois em Tito ele fala: a graça salvadora nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Você percebe que não é só jogar as coisas fora, mas é colocar água limpa dentro, e colocar água limpa dentro significa adquirir hábitos novos. Se antes eu estava mais habituado a ser muito crítico e a pensar mal das pessoas, eu preciso mudar isso, eu preciso olhar as pessoas de uma perspectiva mais positiva. Muito mais justificando as pessoas do que condenando as pessoas. Mas aqui, olha só, isso é lugar onde essa pessoa deve estar. Júnior, eu vou usar aqui como exemplo, isso é lugar para o Júnior estar? Um pensamento crítico, ácido. Não seria melhor dizer: puxa, o Júnior está lá porque realmente ele está tendo algum problema ali? Você percebe? Não é um pensamento ácido acerca dele. É um exemplo, tá, Júnior? Não vi nada, não. Mas é olhar as pessoas de um aspecto positivo, é um hábito diferente, é um hábito mais benéfico, é um hábito mais saudável. Há hábitos saudáveis. Ao invés de pensar que as pessoas estão pensando mal de mim, estão falando mal de mim, eu prefiro pensar que as pessoas estão preocupadas comigo e estão orando por mim. Você percebe? São hábitos diferentes, hábitos novos, hábitos benéficos, hábitos bons, coisas que nos faz revestir de uma qualidade que tem a ver muito mais com Cristo. Fugir dos desejos malignos da juventude. Ok, meu problema é ali, meu problema é com pessoas, meu problema é com, sei lá, com qualquer coisa que está acontecendo ali, então eu vou fugir dali. Acariciar a cabeça de serpente não é uma coisa muito boa, tá bom? Uma dica aí, bastante importante. Próximo do pecado, próximo de pessoas que nos fazem pensar mal, que nos fazem pensar de maneira que desagrada a Deus, precisam ser evitadas. É o que o apóstolo Paulo fala de fugir aqui dos desejos malignos. Então, adquirindo hábitos novos. Uma outra forma de revestirmos-nos do novo homem é andar no Espírito. Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Um texto de Romanos nos ajuda aí: os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8 fala isso. E aquele texto de Gálatas, que é parecido com o texto de Marcos, capítulo 7, diz lá: olha, as obras da carne é o quê? Então tudo que tem a ver com prostituição, com impureza, com lascívia, com idolatria, com feitiçarias, com inimizades, com porfias, com ciúmes, com iras, com pelejas, com dissensões, com facções, com invejas, com bebedices e orgias, tudo isso tem a ver com andar na carne. Então, a gente sabe, é olhar em Gálatas ali. O que é fugir dos desejos malignos? Andar no Espírito, ou seja, identificar ali que a Bíblia, por isso que a palavra de Deus é fantástica, é viver a vida da perspectiva de Deus, nos mostra claramente isto. E com isso nós vamos nos revestindo do novo homem, ou seja, ao invés de entrar água suja o tempo todo, pelo menos entrar água menos suja, no primeiro momento.
Aí depois a gente vai limpando, vai entrando água cada vez mais limpa. Cada vez mais limpa. Glorificando a Deus em tudo, é uma outra forma de revestirmos-nos do novo homem. Famoso texto de 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam quaisquer coisas, façam para a honra e glória de Deus, ou seja, aquilo que eu estou fazendo para glorificar a Deus. É Deus quem precisa ser glorificado, não sou eu. E aí a gente vai agradando a Deus, como aquele texto, como vimos, naquele texto áureo em Efésios capítulo 5, versículo 10, né? Andai como filhos da luz, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E por fim, renovando-nos no espírito de nossa mente. Renovar no espírito da nossa mente. É o segundo aqui, não é? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, renovados um novo modo de pensar e revestindo-nos do novo homem. Então, sendo renovados agora, porque revestindo a gente já viu. Renovados no espírito, significa levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. E não levar os nossos pensamentos à satisfação dos nossos próprios desejos. Levar os nossos pensamentos e sentimentos, emoções cativos a Cristo. É uma luta tremenda, tremenda, tremenda. Por isso é que a gente precisa estar em oração o tempo todo. Se o Senhor não nos revestir, nós não conseguiremos. Se o Senhor não nos revestir, nós não conseguiremos. No capítulo 6 de Efésios, no versículo 10, ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Gente, não é fácil, isso é lutado, a vida cristã é ralada. Por causa disso, porque é uma luta da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo já fala sobre essa luta da carne sobre o espírito. E aí ele diz aqui, não é, nesse texto de 2 Coríntios, em que está debaixo de renovar no espírito, o espírito renovado sempre, não é? Levando os nossos pensamentos, sentimentos, emoções cativos a Cristo. Estamos aí num processo de estresse. Senhor, em nome de Jesus, me liberta disso. Sentimentos depressivos, Senhor, em nome de Jesus, me liberta disso. Ok, os médicos ajudam, tem ajudas médicas, é verdade. Ok. Mas, buscando incessantemente levar os pensamentos cativos. Não, esse pensamento não está legal. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42. Pensamento depressivo, sentimento depressivo do salmista. Armas, esse texto de 2 Coríntios 10, armas com as quais lutamos não são humanas. Gente, não são humanas, elas são espirituais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí o texto maravilhoso de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, não é? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos dá o caminho das pedras. Ela mostra para nós o caminho a seguir, o caminho mais seguro, o caminho mais lógico, o caminho mais eficiente. Por isso, erramos o alvo quando nós não nos habituamos a buscar isso aqui, nesse manual de instrução, na Bíblia Sagrada. Então, o papel aqui
nova condição em Cristo, é olhar dessa perspectiva como Paulo coloca aqui. Não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despojar-se ou despir-se. Eu gosto muito da palavra despojar-se, do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. O apóstolo Paulo, ele continua dando algumas conotações bem práticas sobre como viver isso, mas eu quero parar por aí, só algumas perguntinhas para efeito de conclusão. Será que estamos acompanhando a evolução desse pensamento lógico, mas bíblico, na direção de tomarmos uma posição em relação aos propósitos de Deus em nossa vida? Porque senão vai ser mais um tema anual. Legal, pastor, qual é o tema do ano que vem? Qual é o tema do outro? Ou seja, para que ter um tema? Será que nós estamos aí acompanhando essa evolução do pensamento lógico aí que a gente está tentando dar nessa sequência de domingos? Em que ponto, uma pergunta importante, em que ponto nós entendemos que estamos? Ainda vivendo a experiência do ser humano natural, debaixo da ira de Deus e sem consciência do caminho a seguir? Será que já percebendo a solução de Deus na cruz, sentindo-nos alvos do amor e da justiça de Deus? Opa, aí já melhorou. Será que estamos nesse ponto? E que propósito nós já tomamos para agradar a Deus, a fim de redirecionarmos a nossa insignificante vida, mas que foi alvo de tão grande amor? São perguntas avaliativas, para nos ajudar a novos direcionamentos. A verdade é que nós não podemos continuar como estamos. Redirecionemos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude nessa grande tarefa, e não nos esquecendo de que, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão oportuno de avaliação, de gratidão, por podermos ter sido alvos da tua graça, do teu amor. E o pecado e a ira que estava sobre nós foi justiçada ali na cruz. Te agradecemos por isso. Obrigado porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades ali na cruz. Devemos a nossa vida ao Senhor. Devemos a nossa vida. Precisamos redirecioná-la. Por isso precisamos da tua ajuda. Sozinhos nós teremos muita dificuldade de conseguir, mas nós precisamos que o Senhor nos ajude nisto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar.
mais de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.